Oi, gente! Eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonóia Podcast. Aqui nós olhamos e nos perguntamos: por que é assim? Precisa mesmo ser desse jeito? E se a gente fizesse diferente? Eu confesso que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Então, de fato, são pequenas as coisas que me lembram de estar viva. O meu organismo, né, tanto o físico quanto a minha mente, meu emocional, depende bastante de rotina. Eu preciso ter horário para os meus compromissos. Isso me dá um pouquinho mais de disciplina e de organização. Então, a rotina, ela, felizmente ou não, ela acaba colocando a gente num estado meio automático. E que, inclusive, é isso que a gente reivindica aqui no podcast, que é o viver no automático. Então, apesar de fazer muito sentido pra mim a rotina, os horários marcados, agendados, eu sou extremamente pontual, imprevistos costumam me tirar um pouquinho da minha zona de conforto. Então, apesar da rotina me trazer essa estabilidade, eu preciso de coisas aleatórias no meu dia a dia que, de fato, me lembram de estar viva, de que eu não sou aquele robô que acorda todos os dias no mesmo horário, que se alimenta todos os dias no mesmo horário. Inclusive, até para fazer um acompanhamento com nutricionista, com qualquer médico que exija essa disciplina de horário para se alimentar, tudo isso que é extremamente regrado me incomoda e eu não consigo sustentar por muito tempo. Exatamente por isso. Porque eu sinto que chega uma hora que aquela rotina e aquela obrigação automatizou demais, assim. Então, às vezes eu sinto que eu me alimento naquele horário por obrigação, ou porque deu horário, ou porque eu tô tomando água naquele horário. Às vezes eu tinha até um aplicativo no celular que me lembrava de tomar água. De fato, é extremamente importante, porque realmente precisamos nos hidratar. Mas essa obrigação, assim, do mínimo, né? De me alimentar, de tomar água, isso também me tirava muito da zona de conforto. Mas, então eu preciso desses estímulos externos para me lembrar de que eu tô viva, né? De que eu não sou, de fato, aquele zumbi, né? E eu queria dividir com vocês algumas das experiências que, para mim, me lembram 1000%, assim, de que eu tô viva, de que tem algo além de mim, de que tem algo além do meu relógio psicológico, biológico. Então, uma dessas coisas, inclusive para muita gente, eu senti até bastante dificuldade de dividir isso com algumas amigas, né? Porque eram pouquíssimas as pessoas que se identificavam com essa sensibilidade de perceber essas pequenas coisas. Que para mim era algo, tipo, muito grandioso, assim. Né? Era, de fato, uma atitude muito pequena, mas que pra mim era muito perceptível, muito palpável. E uma dessas coisas é o meu contato com insetos. É até irônico, né? Porque, enfim, ou não também, né? Irônico ou não, porque não é novidade pra ninguém que eu sou apaixonada por animais, que de fato a minha causa disparada de todas elas é a causa animal. Mas enfim, né? Quando a gente fala em causa animal, a gente pensa inicialmente em cachorros e gatos. Só que, ironicamente, a minha causa animal se estendeu para todos, de fato, literalmente todos os animais, inclusive insetos. Desde pequena, a minha mãe também, né? Outra referência aí da minha família, mas minha mãe também nunca me deixava matar animais, assim, de formiga, eu ia matar, não mate, barata, não mata. Então, enfim, eu entendo, né, que tem a questão de higiene e todas essas coisas, mas pra mim, enfim, né, é muito particular, assim, eu, de fato, se me mostrarem uma barata, eu vou tentar pegá-la e tirar
enfim, depois me higienizo, faço o que tiver que ser feito, ok. Mas eu, Ana Paula, não consigo matar. Mas, então, um desses insetos, né, desses animais que me lembram de estar viva, obviamente que são todos os insetos, porque eu, de fato, acho eles... É muito comum, né? Qualquer lugar que a gente vai, tipo, tá na rua, tem qualquer tipo de inseto, tá almoçando, tem uma mosca, sei lá, um pernilongo, enfim, né? Então, isso é muito rotineiro, só que pra mim é muito sensível. Eu tenho esse olhar sensível, esse olhar treinado que a gente fala quando a gente tá dentro de alguma causa social, a gente costuma ter esse termo de olhar treinado que a gente chama. Então, eu tenho esse olhar treinado de qualquer lugar que eu estou, eu consigo, tipo, eu posso estar andando, eu consigo ver do nada um inseto. E o que mais me chama a atenção de todos eles é a borboleta. Obviamente que, né, ela é linda. Enfim, acredito que tenham várias outras pessoas adeptas também às borboletas. Eu tive algumas experiências pessoais e principalmente espirituais, assim, internas comigo mesma, relacionado a borboletas, em momentos que eu estive me sentindo muito pra baixo, desanimada, triste, me questionando muito da vida, das coisas, das situações. Por incrível que pareça, as borboletas eram sempre muito presentes. Elas sempre davam um jeito de aparecer. Inclusive, eu tenho um episódio que eu morava no apartamento, já aqui em Londrina, no ano passado, se eu não me engano. No ano passado. O meu apartamento, ele tinha a tela de proteção, porque eu tinha meus gatinhos. Então, tinha a tela de proteção e o vazadinho, assim, da tela, ele era, de fato, bem pequenininho. E um dia eu acordei e tinha em cima da minha cama, assim, quase que em cima da minha cabeça, uma mariposa gigantesca. Ela era muito grande. E enfim, né, fui inclusive pegar a mariposa pra tirá-la do apartamento, porque se meus gatos vissem, eles obviamente iriam comê-la. E eu fui tirar a mariposa. Não tinha como passar a mariposa pelo buraquinho da tela, porque ela era muito grande. Então, de fato, eu não faço ideia de como ela pode ter entrado. E isso, pra mim, foi uma noite que eu tinha dormido super mal. Eu tava com muita saudade do meu pai. Meu pai já tinha falecido, né? Foi no ano passado. Tinha sentido muita saudade do meu pai. Tinha dormido chorando. Dormi com a camiseta do meu pai. Eu peguei algumas camisetas dele. Então, eu estava dormindo com a camiseta do meu pai. E ironicamente, assim, sei lá, essa mariposa, não sei como, ela tava ali. E essa foi, obviamente, uma das únicas experiências que eu já tive com borboletas e mariposas. Antes, inclusive, do meu pai falecer, ele já estava começando a ficar doente. Eu precisei ir pra minha cidade, eu também morava aqui em Londrina. Eu precisei ir pra minha cidade pra visitá-lo, enfim, ajudar minha mãe, tudo com as coisas. E eu tava arrumando a mala, chorando, e veio uma abelha. E quando eu era pequenininha, eu me lembro de ter tomado uma picada de abelha no céu da boca, e ficou inchado o meu céu da boca, porque eu lembro que eu tava nadando, e daí acho que eu me afoguei, a abelha tava na piscina, ela entrou no meu céu da boca, picou o céu da boca. Então eu peguei muito medo de abelha. Mas eu também estava com os meus gatinhos e eles começaram a dar tapinha, assim, na abelha. E eu não posso deixar essa abelha morrer, meus gatos matarem essa abelha. Só que eu também, ao mesmo tempo, estava morrendo de medo de pegá-la, eu não sabia como pegar. E eu tava pensando, obviamente que foi algo muito rápido, mas pra mim parecia uma eternidade, assim. Eu tava meio calculando na minha cabeça como eu ia, se eu pegava com papel higiênico, o que eu fazia pra pegar. E ela veio em mim, assim, ela voou na minha mão e é engraçado, assim, porque eu falo e são poucas as pessoas que acreditam, mas eu tenho foto de todas elas. Inclusive, eu tenho elas tatuadas no meu braço, exatamente elas. Então, eu tenho 2 borboletas tatuadas, que foram as 2 borboletas que eu tive experiência. Uma é borboleta, a outra é mariposa. E eu tenho uma abelha, que inclusive foi essa abelha, que eu também tenho foto das 3 no meu celular. Que eu trabalho com provas.
E daí, essa abelha, ela veio na minha mão e eu, assim, morrendo de medo, fui de novo pela telinha da sacada, assim, né, da janela. E eu fazia, assim, com a mão pra ela sair. Ela não saía de jeito nenhum da minha mão. E daí eu fui lá, dava uns petelequinhos nela, assim, ela não saía. Ela tava grudada em mim. E eu chorando. Eu não sei se eu chorava de medo da abelha, se eu chorava de desespero porque meu pai tava mal, se eu precisava, tava com pressa pra fazer a mala, tava tudo uma loucura. Até que em um peteleco ela voou e eu fechei rápido a janela, assim. Só que no que eu virei pra voltar pro quarto, ela voltou na minha mão. Então, tipo, foi muito rápido, não tinha nenhuma outra janela aberta. Eu tinha aberto, inclusive, essa janela só pra jogar ela fora, né? Enfim, tirar ela do meu apartamento. E ela voltou. Então, pra mim, também foi um outro sinal de que, tipo, eu não estava sozinha. De que tinha alguém, sabe? Eu não sei, universo, Deus, o que for que seja. Tinha alguém ali comigo, me lembrando de que eu não estava sozinha, de que eu estava viva, de que eu não ia estar desamparada. E essas situações, entre tantas outras, são as pequenas coisas que me lembram de estar viva. Inclusive, eu não sei se chegaram a ver, acho que eu compartilhei só nas minhas redes sociais pessoal, que na quarta-feira, o primeiro episódio do podcast a gente gravou na quinta. E na quarta-feira eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa. Tanto é que meu esposo saiu à noite, né, pra assistir o jogo, futebol. E eu não quis ir porque eu tava muito angustiada. Eu queria meio dar uma, né, enfim, colocar a cabeça no lugar e ficar calma pra na quinta-feira seria a minha primeira experiência gravando um podcast. E na quinta-feira é o dia que a diarista vai em casa pra limpar, né, faz faxina, enfim, então bagunça, sujeira, varre, passa aspirador, passa pano, enfim. E desde a hora que eu acordei, eu vi uma aranha. Em casa, uma aranha que... Muito estranha essa aranha, nunca tinha visto uma aranha igual. E vi essa aranha e o dia todo, assim, né? Foi quinta-feira, a manhã toda, onde eu ia, essa aranha tava. Eu não sei... Ou era milhares de aranhas, tinham exatamente aranhas iguais em todos os cômodos da minha casa, ou se de fato era a mesma me seguindo. Mas foi a manhã toda, enquanto eu me organizava pra vir gravar, essa aranha me seguiu a quinta-feira, a manhã inteira. Na quinta-feira, a tarde toda, a gente passou aqui gravando, eu cheguei na minha casa, na porta da minha casa estava a aranha. A mesma aranha. Isso que a mulher tinha ficado o dia todo fazendo faxina na minha casa, e a aranha estava lá. Na hora de dormir, tomei banho, ela estava no banheiro. Deitei na cama e eu não conseguia dormir. Levantei e fui beber água. No que eu voltei, a aranha estava no pé da cama. Eu tirei uma foto, novamente, da aranha. Ela foi embora. E me deu um quentinho no coração de que, tipo, parecia que naquele momento tudo tinha se alinhado, assim. Que foi um dia corrido, que eu fiz algo extremamente novo, que eu tava morrendo de medo do novo, medo de mudança, medo de não dar certo, mas medo de dar certo e eu também nem sei se eu tava preparada pra dar tão certo assim. E um monte de medo, sabe? Um monte de sentimento de insegurança e também de felicidade, de euforia. E parecia que aquela aranha tava ali, tipo assim, olha, deu. Sabe? Tipo, acabou o seu dia. Eu imagino que foi difícil, mas deu certo, acabou. E eu tô aqui, é isso. E você não tava sozinha. E depois ela foi embora, eu nunca mais vi a aranha. E eu queria muito poder citar todos os outros exemplos. Mas, inclusive, tem um outro que as minhas amigas acharam isso ainda mais bizarro. Que eu fui ao shopping um dia, durante a semana, procurar um uniforme pro outro trabalho, e eu não achava, e eu odeio ficar provando roupa, e eu já tava muito estressada, e pra eu voltar pra minha casa, eu pego a rodovia. E eu peguei a rodovia, na hora que eu entrei com o carro na rodovia, eu tava sozinha. Eu senti muito, olha, é até
chato, sei lá, estranho de falar, mas eu senti que eu ia morrer. Uma sensação de que eu ia morrer. E pra mim tava tudo bem, que aquele momento ia chegar. E eu mandei uma mensagem pro meu esposo. Mandei, olha, Rodrigo, eu vou morrer. Simples, eu juro. Tipo, foi assim, eu tenho uma mensagem, um print até hoje. E eu simplesmente mandei uma mensagem. Falei, olha, eu senti que eu vou morrer. E, enfim, ele me ligou desesperado, chorando. Não, o que você tá falando? Você é louca? Onde você tá? E eu tô na rodovia dele, você é louca? Você tá na rodovia, nananã. E, enfim, né? Na hora que eu vi pela rodovia, assim, tinha uma mulher, era bem à noite, já era umas 10 horas da noite. Ela tava bem frio, e ela tava com roupa de treino, assim, de academia, shortinho. E ela tirou a camiseta e ficou só de top. E eu vi que ela tava tentando pegar alguma coisa com a camiseta, alguma coisa que tava correndo, assim. E, enfim, né, sou protetora dos animais, daí eu falei, ai, deve ser algum animal, vou ajudar ela. E outra, essa mulher é doida, né? Ela tá num super escuro, frio, sem camiseta. Vou proteger essa mulher. Eu só queria pegar o animal e proteger a mulher. Até esqueci que eu tinha sentido que ia morrer. Aí eu decido, falei pro Rodrigo, Rodrigo, não vai dar tempo de eu morrer agora. Vou desligar, não vai estar dando pra eu morrer agora, que eu tenho uma mulher e algum animal pra eu salvar. Tchau. Desliguei o telefone, estacionei o carro. Eu falei, moça, que você tá aí doida, frio, sem roupa, no escuro, na rodovia? Daí ela, meu, tem um coelho. E eu preciso resgatar esse coelho. Daí eu, um coelho? Um coelho de rua? Da onde existe coelho de rua? Não é uma lebre? Não, é um coelho. E era, tipo, uma semana depois da Páscoa, assim. E daí ela falou, não, e esse coelho tá... Todos os carros passando por, tipo, quase atropelando o coelho. Não dá pra ele ficar na rua. Meu, foi, tipo, muito. A gente ficou uma hora e meia pra tentar pegar esse coelho. Foi um caos. Eu nunca tinha pego um coelho no colo na vida. Eu nem sabia como pegava o coelho. E foi uma loucura. E corre atrás desse coelho 1h30. Isso já era quase meia-noite. E eu e essa mulher correndo de um lado pro outro. Pega coelho, não pega coelho. Não conseguia pegar de jeito nenhum. Até que a gente encurralou ele. E daí passou uma mulher de carro e gritou. Falou, é um coelho! E daí a moça falou, é... Daí a mulher falou, pega pela orelha. E eu, não sei da onde saiu essa mulher que gritou que era pra pegar o coelho. Nem tinha como ver que era um coelho. E, e foi a voz que eu precisava. Porque eu, de fato, não sabia como eu tinha que pegar o coelho. Eu grudei o coelho pela orelha, até não pode, inclusive. Mas era o único jeito que dava pra pegar aquele coelho. Eu peguei o coelho pela orelha, enfiei dentro da minha roupa e levei pra minha casa. Tipo, liguei. Rodrigo, não morri, tá tudo bem, mas eu tô chegando em casa com o coelho e a nossa cachorra, a Gisele, Fiapa, ela não gosta de coelho. Então, prende a Gisele e arruma um lugar pra gente guardar o coelho. Só que a gente não pode ficar com o coelho. Eu cheguei, ele tinha separado lá um banheiro pra guardar o coelho e na maçaneta da porta tinha um louva-a-Deus. E era numa semana... era uma semana que eu tava muito estressada. Eu tinha sentido que eu ia morrer horas antes. Eu achei um coelho de rua. Tinha um louva-a-Deus na maçaneta do meu banheiro. A minha cachorra odeia outros animais. Gente, foi o caos. Só sei que esse coelho ficou umas 2 semanas na minha casa. Até que a gente conseguiu castrar. A gente conseguiu através da prefeitura aqui de Londrina, a gente castrou o coelho e doamos o coelho. Então hoje o coelho tem uma família, tudo, mas foi um outro. E inclusive o louva-a-Deus, eu tirei o louva-a-Deus da maçaneta, coloquei ele em cima da pia, pra também minha cachorra não pegar. E o louva-a-Deus ficou por 2 semanas. No dia que o coelho foi embora, por incrível, muito triste, mas a minha cachorra conseguiu, não sei como, pegar o louva-a-Deus. Mas enfim, ele ficou por 2 semanas na minha casa. E pra mim era o conforto que eu precisava, assim. Chegar na minha casa e saber que eu não tava sozinha, obviamente, que até hoje não estou, né? Tenho meu marido, tenho minhas cachorras. Mas, sabe, saber que eu fui acolhida por um coelho de rua, por um louva-a-Deus, que eu só precisava de um sinal mesmo, de que eu não tava sozinha, de que eu não tinha só eles ali, sabe? De que tinha alguém além de mim, além deles, além de outro plano, outro lugar, outra energia, que quer que seja, que tava cuidando de mim.
Então, pra mim, são essas pequenas coisas que me lembram de estar vivo. E eu faço questão de fotografá-las, eu amo olhar pro céu. Então eu sentia que quando eu morava em apartamento eu ficava muito tempo, ou um final de semana, sem ver o céu, sem ver o pôr do sol. Eu me sentia muito pra baixo mesmo, assim, desanimada. Eu sou uma pessoa muito solar. Então, esse contato com a natureza, literalmente, é o que me lembra que eu tô viva. Então, eu queria convidá-las, todas vocês, de se conhecer a esse ponto de saber o que é que lembra vocês de estar viva. Obviamente que não são para todas que vai ser um inseto, ou olhar o céu, ou a natureza. Às vezes sei lá, quando recebe uma mensagem de uma amiga que não vê há muito tempo, ou quando manda uma mensagem para uma amiga. É tão gostoso, né? Quando a gente às vezes manda uma mensagem para uma amiga e essa amiga responde: nossa, eu tava pensando em você esses dias. Tem, sabe, retorno melhor do que esse, de que tinha alguém também pensando em você, lembrando de você, de que você não tá sozinha, de que tem alguém que também se preocupa. Então, eu te convido a perceber esses mínimos detalhes mesmo, parar um pouquinho de viver. Eu entendo que para muitas pessoas, como é para mim, é extremamente necessário e importante a rotina, né? Pela questão de responsabilidades, compromissos, disciplina. Mas é bom a gente parar também, né? Ainda que seja só no final de semana. Se permitir viver uma rotina diferente, né? Se você tem essa oportunidade, claramente que não são para todos, né? Todos, todas, enfim. Mas se permitir ter essas oportunidades de ir em algum lugar diferente, sabe? Talvez que você nunca foi. Sei lá, conhecer, ouvir uma música, conhecer lugares e pessoas diferentes. Enfim, se conectar com o que de fato você gosta. Você gosta de arte, vai em alguma exposição, tem tanta coisa. A gente mora em Londrina, enfim, vai ter pessoas de outros lugares também que vai estar ouvindo, assistindo. Mas tem tanta coisa, sabe, que a gente pode ter acesso, ainda que gratuitamente. Então, procura de fato essas coisas que te trazem prazer na vida, sabe? Vontade de viver, não ficar só naquela rotina de trabalho, de obrigações, porque de fato a gente precisa trabalhar, né? A gente tem conta pra pagar, tem, né, que cumprir com os nossos compromissos, mas é bom também a gente lembrar que tem coisas, tem pessoas por trás, né? Dessa casca grossa, dessas responsabilidades, desse horário pra acordar, de se alimentar. Então, enfim, eu queria deixar esse convite para todas vocês. Se de fato, para algumas de vocês, essa conexão com a vida for a natureza, estou super disposta a vivermos isso juntas, a compartilharmos essas nossas experiências com natureza, ou enfim, qualquer que seja a sua outra. Convido também, se vocês quiserem deixar nos comentários, o que de fato lembram vocês. Eu quero saber também o que é pra vocês, o que te lembra que você tá viva. O que é a coisinha pequena. E não, sabe, no shopping comprar uma bolsa cara. Não, nós estamos falando em coisas pequenas, que às vezes não necessita de custos financeiros, de investimento. São, sabe, com um abraço. Abraçar alguém, falar que ama. Enfim, são coisas tão importantes e que faz tanta diferença na nossa vida e às vezes na vida de outras pessoas. Então é isso. Eu queria deixar esse convite para vocês, tanto o convite para se conhecerem e para colocar aqui nos comentários o que é de fato que traz vida e gás e lembram vocês de quem vocês são todos os dias. Então, para fechar, eu convido você também, além de comentar, obviamente, para seguir a gente nas redes sociais, @tonoiapodcast, ver e ouvir os nossos episódios no Spotify e no YouTube. E me espera que na quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã, eu volto com uma noia nova. Tchau, gente!